Olá, amigos e amigas fãs do esporte que acompanham o canal Opinião Play. Aqui no canal Opinião Play a gente não para de produzir conteúdo de qualidade, porque você, torcedor, a gente não brinca com a inteligência do torcedor, está sempre aqui trazendo coisas que acrescentam ainda mais nessa paixão que você tem. Hoje a gente está convidando aqui o professor Carlos Heitor Campani, que trabalha com estatística, com probabilidade, e está fazendo um trabalho bem bacana, por enquanto nas redes sociais, mas ele já está programando lá. Ele vai falar aqui algumas coisas sobre site, conteúdo. A gente aqui na Opinião Play hoje tem a honra de convidar aí o professor Carlos Heitor. Muito boa tarde, professor. Boa tarde a você, a todo o seu público. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falar um pouquinho de uma das coisas que o brasileiro mais ama, né? Uma das paixões que a gente tem. Professor Carlos, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é probabilidade e como é que ela se aplica, de alguma maneira, para a gente entender aí a dinâmica do esporte, a dinâmica do futebol. Muito legal a sua pergunta, dando um abraço aí a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, né? Esse conceito de probabilidade, na vida em geral, ele é um pouco, digamos, tenso, tá? Porque muitas vezes as pessoas entendem de maneira diferente. Então, eu vou dar aqui um belo exemplo, né? Se eu te perguntar, olha, eu vou jogar um dado, o que você prefere? Apostar no 1, 2, 3 e 4 ou no 5 e 6? É claro que a aposta inteligente é no 1, 2, 3 e 4, porque você tem 4 chances em 6 valores. Mas isso não quer dizer que você vai ganhar, porque pode dar o 5, pode dar o 6. Então, para vocês terem uma ideia, essa semana nas redes sociais, se o pessoal quiser me acompanhar, é @Carlos Heitor Campani, o meu nome, tá? Eu vou divulgar a toda a rodada esses dados atualizados, probabilidade e um monte de coisa legal. Tá? Então, eu tive um comentário que foi interessante. Um senhor colocou assim: olha, eu vou anotar essa probabilidade do campeão e no final eu vou ver se você está certo. E aí eu entendi, ele está fazendo uma confusão. Porque eu dizer que um time tem mais chances de ser campeão do que os outros não quer dizer que o modelo está certo ou errado se o time for campeão de fato. Muito pelo contrário, olha essa coisa meio louca. A probabilidade permite coisas loucas, tá? Hoje, por exemplo, o time que mais tem chance de ser campeão brasileiro é o Flamengo, com 23%. Seguido ali muito próximo do Inter, 21%. Isso é basicamente um empate técnico. Tá? 23-21. O Flamengo tem um pouquinho mais de chance pelo seu histórico, porque o modelo ele não lê o time. Tem o Arrascaeta e eu acho o Arrascaeta muito bom, então eu vou dar mais chance para esse time. Não tem como fazer isso, até porque a gente ia entrar numa discussão jogador por jogador, eu prefiro o D'Alessandro e você prefere o Arrascaeta. Não é por aí. O modelo é quantitativo, ele recebe os resultados das últimas partidas. E eu tenho um modelo que tem resultados de partidas dos campeonatos passados. E é claro que o campeonato mais recente tem muito mais peso que o campeonato de 2010, por exemplo. Tá certo? Então, o campeonato de 2019 também tem um impacto. E a campanha do Flamengo desse ano, se não é perfeita, se não é tão boa até então quanto a do ano passado, está ali entre os líderes. Então, dado o histórico passado, dá mais chance ao Flamengo do que o Inter nessa pequeníssima diferença. Agora, se eu lhe perguntar, o Flamengo tem 23, qual a probabilidade do Flamengo não ganhar? Ora, se o Flamengo tem 23% de ganhar, a probabilidade dele não ganhar é 77%. Ou seja, é 100 menos 23%. Então, vejam, eu apontar o Flamengo como mais provável, tá? Não quer dizer que o Flamengo será o campeão. Simplesmente que dos 20, ele é hoje o que mais tem chance. O mais provável é que o Flamengo não vença. Olha que loucura que as probabilidades me permitem. Porque os outros 19 times somados têm 77% de chance, o que é muito maior que 23%.
Então, voltando ao comentário, né, esse senhor quis dizer, olha, se o Flamengo for campeão, tudo bem. Agora, se ele não for campeão, né, você está errado. Muito pelo contrário, o que o modelo está dizendo há mais chances de um outro time ser campeão que o Flamengo. Agora, se você comparar time com time, Flamengo e Fluminense, quem tem mais chance hoje, de acordo com as probabilidades, né, a matemática de considerar os jogos que vão acontecer? Hoje é o Flamengo. Se o Fluminense ganhar 3, 4 partidas seguidas e o Flamengo não vencer os seus jogos, o Fluminense vai merecer o crédito das probabilidades, ou seja, ele vai passar a ter mais chances de ser campeão que o Flamengo. E o grande barato... Eu costumo dizer que, na verdade, quando a gente inclui a probabilidade, quando a gente inclui a estatística como um todo na nossa discussão, é como se a gente convidasse a ciência para a resenha futebolística. Perfeito, perfeito. E a gente tem que... os dois lados da moeda, né? E nunca sendo extremista. Por um lado, a ciência é bem legal em qualquer área do conhecimento, jogos e esportes, tá? É o que você falou, eu sou um apaixonado também pela ciência nos esportes. Por outro lado, a gente tem que entender as limitações da ciência quando você, né, por exemplo, aplica a teoria de probabilidades no futebol. Por quê? Se eu jogo uma moeda honesta, claro, né, normal, eu sei absolutamente que a chance de dar cara é 50% e a chance de dar coroa é 50% também. Quando joga Botafogo contra Corinthians, essas chances elas são latentes, ou seja, elas existem, mas ninguém consegue observar. Não existe essa resposta objetiva. Então, você tem que ter um modelo que, através de uma inteligência que a gente chama artificial, porque é tudo via simulação em computador, né, estima essas probabilidades. Isso é o mais importante. Então, existe uma limitação, claro. Outra coisa, vai jogar um time, né, e naquela rodada tem 6 jogadores importantes machucados ou com cartão vermelho que não podem jogar. O modelo é muito difícil de pegar isso, né? Poderia... Ou que vai jogar na seleção, ou que vai atender a seleção. Exato. Tem detalhes, né, que assim, é muito difícil, porque se eu quiser colocar, eu vou colocar na mão. Ou seja, o Carlos Heitor Campani vai achar que se o São Paulo jogar sem o Thiago Volpi, o Thiago Volpi pega pênalti pra caramba, o outro não vai pegar, então é muito mais chance para o outro time. Entendeu? Aí fica muito na não ciência. E a gente tem que deixar o modelo inteligentemente rodar, sem o comportamento do ser humano deixar impactá-lo. Sim, o ser humano tem que usar a sua capacidade, o seu conhecimento para construir a programação do modelo. Mas depois disso, né, existe, claro, um fio da meada ainda aí que a ciência não consegue ultrapassar. Tá? Então, esses são os dois extremos. No final do dia, se você me perguntar, né, todo número de probabilidade no futebol tem sua margem de erro, assim como nas eleições. Então, existe uma margem de erro. Tá? Agora, se o modelo for bom, essa margem de erro é pequena o suficiente para o modelo ser informativo, ou seja, ele fazer valer o uso da ciência e trazer a gente informação. Isso é o grande barato. Eu acho que, na verdade, a probabilidade, a estatística, a matemática, ela inserida no esporte, ela serve, na minha concepção, como um fortalecimento do argumento. Acho que, na hora do diálogo, na hora do debate, na hora de entender por que um clube está conseguindo se distanciar do outro na busca pelo título, ou pelo Z4, ou pelo G4, né? Os dados, a ciência, ela ajuda a gente a entender um pouco mais. Até a nossa relação com o esporte fica menos passional e passa a ser uma relação que a gente passa a compreender algumas coisas de uma forma mais saudável, eu diria assim.
Professor? Perfeito. Perfeitas palavras, né? É aquele negócio. Eu prefiro tomar suco de uva, você pode preferir o suco de abacaxi. Se a gente pegar a discussão apenas em gosto, em preferência, o meu time é melhor, a gente não vai sair do lugar. A uva, para mim, vai ser mais gostoso e para você, abacaxi, eu não vou te convencer. Agora, se a gente discutir qual tem mais propriedade nutritiva, qual tem mais vitamina C, aí a discussão fica em bom tom. Porque aí a gente é capaz de enriquecer. Exato, a gente é capaz de chegar num... Não, olha só, eu nem sei qual que tem mais, né? Os dois devem ter, mas enfim, um tem mais, está aqui estudado. Então, é preciso o que você falou. E esse o objetivo exatamente da gente trazer um pouquinho de conhecimento. A minha área, finanças, mercado financeiro, né? Em finanças a gente usa muita estatística, muita probabilidade, muitos modelos. Foi essa a ideia que eu tive. Cara, esses modelos daqui que a gente usa para prever comportamento de ativos, de ações, né, na economia, eu posso usar para tratar o futebol. E aí eu comecei nesse projeto há alguns anos atrás, né, e cheguei agora ao ponto de divulgar depois de muito testado e ter a segurança de que o modelo está 100% bacana. E aqui na Opinião Play isso é muito bem recebido, só pode trazer aí sempre que quiser os dados, os seus estudos, esse modelo para a gente discutir, que eu acho que enriquece muito a nossa forma de enxergar o esporte e até mesmo de fazer com que o esporte possa, sim, transmitir aí uma visão um pouco mais equilibrada e racional. Não sei se a gente consegue isso, se isso é uma utopia, mas é papel da ciência sempre refletir dessa forma. Puxar um pouquinho, né? Puxar um pouquinho a emoção para a razão. Com certeza. Até porque o esporte cada vez mais movimenta cifras enormes. É um baita negócio, no mundo inteiro. Sim. Agora você tem a chegada aí do trend esportivo, né, das apostas. Sim. Então, acho que o torcedor precisa ir conhecendo cada vez mais os números que estão em volta aí do futebol. Queria começar conversando com o senhor sobre as equipes que estão na parte de baixo da tabela. Não vou nem falar de título ainda, vou deixar a cereja do bolo para o final. Eu queria saber do senhor, se a gente olhar a tabela que o senhor fez e que... quem quiser pode ir até a página do professor Carlos Heitor Campani no Instagram, que lá você vai poder ver a publicação que ele fez. A gente também vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Aí você tem do Ceará, eu diria, não, do Ceará nem tanto, mas ali do Atlético Goianiense até Goiás, você tem aí todas essas equipes com uma taxa altíssima de probabilidade de terminar o campeonato no Z4. É isso, professor? Exatamente, né? Esse é o grupo que está mais com chances. Aí é legal. Nesse ano, né, com o problema do calendário gerado pelo coronavírus, os times não têm a mesma pontuação. E aí isso gera uma análise um pouco, tem que ser mais ponderada, né? Mas o time tem 3 jogos a menos, então a gente vai falar da liderança, né? Ele é o líder. Calma aí, 3 jogos a menos, tem que vencer esses 3 jogos, e a chance não é. A gente vai falar mais da outra ponta, né? Mas lá do Z4, os times não têm a mesma pontuação. Então, por exemplo, o que chama atenção, né? O Botafogo está em 14º lugar, e ele tem mais probabilidade de cair do que Bahia e Vasco. Por que isso, né? Primeiro porque o Vasco tem um jogo a menos. Então, isso em que pese os times lá de baixo, né, terem menos probabilidade de vencer porque estão lá embaixo. Então, o histórico, principalmente recente do time, né, não é lá dos muito bons. Mas, mesmo assim, né, isso explica o Vasco ter mais chance. Mas tem uma outra coisa aí, né? Poxa, em relação ao Bahia, como é que você me explica isso? Né? Olha, o Botafogo empata muito. E empatar muito, a chance de ter ali no Z4 times com a mesma pontuação ao final, ela é muito grande. Se você olhar no histórico recente, desde quando começou pontos corridos com 20 clubes, né,
é grande a chance de ter gente empatada ali brigando no Z4. E aí, no critério de desempate, o Botafogo vai perder, porque tem hoje 11 empates. É disparado o time que mais empata, né? E outra coisa que o modelo vê é quais os jogos que os times vão ter pela frente. Tudo bem, hoje a gente acabou o turno, então a gente tem todo o retorno. Então todo mundo joga contra todo mundo. Há uma simetria aí, né? A assimetria que existe é na casa de quem? Então, para os times que estão lutando contra o rebaixamento, é muito melhor ele jogar em casa contra times que também estão lutando contra o rebaixamento e deixar para jogar fora contra times lá da ponta de cima. Por quê? Porque a chance desse time que está no rebaixamento perder para um time que está lá em cima é maior se jogar em casa ou se jogar fora. Agora, o fator casa, quando os dois estão lutando pela mesma coisa, ele torna-se mais preponderante. Então, fatalmente, isso também deve ajudar a explicar o Botafogo na situação. Eu não olhei esse detalhe intrínseco da sua pergunta, mas ele deve ter jogos contra os times contra os quais ele está lutando na fuga do rebaixamento, mais fora de casa, né, em geral, do que dentro de casa. Tá certo. Finalizando, né? E o Goiás, né, um time super simpático que revela grandes jogadores aí, ano sim, né? Mesmo tendo 2 jogos a menos, tem a maior probabilidade de cair, né? Por conta da sua pontuação muito baixa, fez apenas 12 pontos em 17 jogos, é muito pouco. Então, o Goiás hoje tem 79% de chance de cair. Ou seja, aproximadamente, né, se você tiver 5 bolinhas numa urna e você sortear uma, existe só uma bolinha em que o Goiás permanece na primeira divisão. Agora, vamos lembrar que falar que tem pouca chance não quer dizer impossível. Improvável não é impossível, ainda mais no futebol. O próprio Goiás já nos deu um exemplo alguns campeonatos atrás, não sei se você lembra, que ele estava no primeiro turno lá atrás e no segundo turno ele praticamente liderou, né, e conseguiu se safar. E o Fluminense é um outro bonito exemplo também, né, que tinha uma chance enorme de rebaixamento, lá atrás os modelos davam 99% e conseguiu se safar. Então, isso não quer dizer que o modelo está errado, quer dizer que o time teve uma performance excepcional, acima de qualquer expectativa prevista, dado o que o time vinha fazendo até então. Mas eu acho que o time vai começar a ganhar. Achar não entra em modelo quantitativo, emoção não entra. O que entra é o que aconteceu para trás, né? Isso sim é importante para o modelo. Então, dizer que um clube tem 79% de chance para rebaixamento, ainda mais na metade do campeonato, ele vai ser rebaixado, eu não digo isso de jeito nenhum. Então, o que você diz? Que ele tem hoje 79% de chance. Então, ele pode sim, né, a depender dele, se começar a ganhar jogos, fugir do rebaixamento. Eu acho que tudo isso é tão encantador, né? E é tão interessante que a gente possa estar discutindo o esporte, o futebol dessa maneira, utilizando-se desses instrumentos que vêm da academia, da ciência, né? Para a gente até tentar entender, por exemplo, se o senhor citou o Fluminense, esse Fluminense no G4, né? Com 46% de chances de chegar, 46% de chances de permanecer, né, de concluir o campeonato no G4, mas ainda assim você tem o São Paulo, que está atrás do Fluminense, com 65%. Perfeito. Então, o que explica isso, né, é que o São Paulo tem 3 jogos por fazer ainda. O Fluminense fez todos os 19 jogos, assim como o Flamengo, assim como o Internacional. O Atlético Mineiro fez 18, 1 a menos, né? E o São Paulo fez 3 a menos. Mas o que explica o São Paulo ter 21% de chance de título, né? E o Flamengo ter mais? Por quê? Ora, se fosse o campeonato por ponto perdido, eu falo sempre com os meus amigos, olha, meu time não ia jogar, pronto, não ia jogar nenhum jogo. Aí no final não ia perder nenhum ponto e ia ser campeão todo ano, né? Então
Então, assim, o fato de, por ponto perdido, o São Paulo ser virtualmente o líder, porque perdeu menos pontos, mas também ele jogou menos. Então, é natural que quem jogue menos perca menos pontos. Então, a diferença do São Paulo líder, realmente, por pontos ganhos, é ele ganhar 3 jogos. 3 jogos, né? Ele pode, eventualmente, até ganhar 2, que ele já será líder, né? Mas isso tem que acontecer. Tá? Isso tem que acontecer. E o São Paulo, ele no Campeonato Brasileiro, ele nunca teve uma fase de equilíbrio. Ele ganha, perde, ganha, né? Claro, mais ganha do que perde, porque está lá em cima. Mas não é por exemplo, é diferente você ter, sei lá, 30 pontos tendo perdido as 5 primeiras partidas e ganho as 10 últimas, do que ter vindo empatando, ganhando e perdendo eventualmente. Porque quando você perdeu as 5 primeiras e venceu as 10 últimas para fazer os 30 pontos, quer dizer que você está numa ascensão, é muito diferente. Tá? Isso gera uma regularidade e um diferencial. E o modelo sabe capturar isso plenamente. Tá certo. Pensando em título, especificamente em título, a gente tem aí 4 times, né? Melhor dizendo, tem 3 times. Você tem o Internacional com 21, São Paulo com 21 e o Flamengo com 23, seguido de Atlético com 14 e o Fluminense com 10. São aí os 5 times que estão ali mais bem ranqueados, com chances de conseguir o título. Talvez, em comparação com o ano passado, é o momento em que a gente tem aí, pelo menos, por mais que a probabilidade vai tentar aí demonstrar um caminho, mas a gente, esse ano, tem mais dificuldade de ver um campeão já pintando aí no primeiro turno, né? Não, sem sombra de dúvida, né? A gente tem que tirar uma vez mais a emoção da discussão, né? Porque senão a gente pode argumentar, mas o Atlético esse ano está jogando só, né? E tem um timaço, tem o Keno arrebentando. Não, mas o Flamengo vai jogar todo mundo, vai ganhar tudo e vai disparar. Não, o Fluminense vai sair ganhando. Então isso aí a gente não analisa. O que vai acontecer no futuro a gente deixa para o modelo e para as probabilidades. Isso é muito importante a gente comentar, tá? Esse ano a gente tem realmente... a gente tinha 3 times ali se revezando com 20, 30%. Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo. O Atlético Mineiro teve últimas partidas muito ruins, né, perdendo jogos, e caiu, por isso que se reflete na probabilidade dele. Então caiu para 14%, mas ainda assim 14% para 21% do Internacional. A diferença é 1, 2 rodadas, uma vitória de uma derrota do outro, já restabelece esse equilíbrio. Tá? O Fluminense com 10%, o que ele precisa para aumentar essa probabilidade é realmente de uma sequência mais regular. Começou a engrenar uma sequência que pode ser legal. Se ele ganha mais um jogo, esse 10 vai subir direitinho, né? A depender dos outros resultados. Mas se ele ganha 2 jogos seguidos agora nessa sequência que ele vem vindo, eu não tenho dúvidas de afirmar que ele deve ir para 18, aí, alguma coisa assim. Né? Claro, isso tudo depende, não adianta você ganhar e os seus concorrentes também vencerem os seus jogos. Então, aqui é tudo, a gente tem que ponderar. Né? Hoje, a visão é que São Paulo, Flamengo e Internacional estão tecnicamente empatados na briga pelo título. Eu diria que eles têm a mesma chance. Mas você está ali com 23, Flamengo, 21, na casa decimal, São Paulo tem mais que o Inter. Isso não faz diferença alguma. Se te contarem que você tem 0,0001 centímetro a mais ou a menos, não muda em nada a sua vida. Com probabilidade é a mesma coisa. Num campeonato longo, esse ano bastante equilibrado, ter 23, 21, é absolutamente a mesma coisa. Então, os 3 estão ali brigando bem equilibradamente e bacana. E a gente tem aí o Fluminense e o Atlético Mineiro, mais o Atlético, né? Por tudo que ele fez, e o Fluminense pelas últimas rodadas, que querem ali aprontar, né? E aí, no segundo pelotão, mas que eu não descarto, porque improvável não é impossível, eu cito nessa ordem, tá? Que não é a ordem de classificação: Palmeiras, Santos e Grêmio. Então, esses são os times que eu colocaria hoje como candidatos, parando no Grêmio, que hoje é o 8º colocado.
Realmente... Isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando a gente olha para a tabela, a maior distância é a do Fortaleza, que tem 24. A distância entre o primeiro colocado, né? Seriam de 11 pontos. Mas do Grêmio até o Internacional são 9 pontos de diferença, né? Exato. Não, 8 pontos de diferença. Seriam 3 partidas, 3 vitórias do Grêmio e o sucesso dos adversários. Perfeito. Sendo que o 7º e 8º colocados, Palmeiras e Grêmio, tem um jogo a menos. Então, esses 8 pontos que você está falando, né, podem ser, na verdade, 5 pontos apenas. Tá? Agora, por que estando apenas 5 pontos do líder, em tese, a chance do Palmeiras é apenas 4%? Porque ele tem um monte de time competindo com ele. A gente não pode esquecer disso. A gente tem competindo com o Palmeiras, o Santos, o Grêmio, o São Paulo, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Internacional e o Flamengo. Então, é muita gente competindo. Né? É que, assim, em geral, o torcedor, né? Vamos supor que eu sou torcedor do Palmeiras, eu olho ali, 4% só, eu não acredito nisso. Meu time vai ganhar, se ganhar os jogos dele, praticamente eu garanto que é campeão. Sim, mas e se ganhar os jogos dele, quer dizer que os outros vão perder. Se todo o torcedor pensar assim do seu time, a gente vai ter 20 times campeões brasileiros. E não é assim, só um torcedor vai acabar sendo né? Você tira o campeonato do ano passado, que foi realmente uma discrepância muito grande, que a gente jamais viu, tá? Mas todo ano é assim. Mas esse ano está um pouco mais, porque já você tem 2 times brigando assim, cabeça a cabeça, né? Esse ano você tem 3 cabeça a cabeça. E com mais 3 ali grudadinhos, se der mole, eles passam, e mais 2 querendo chegar também. Então, hoje, a disputa pelo título eu daria para esses 8 times. Se qualquer um dos outros 12 times for campeão brasileiro, não é que eu vou jogar o modelo fora, não é nada disso, porque a estatística te ensina muito. Mas quer dizer que vai ser uma grande surpresa e um evento que acontece uma vez em 1 milhão. É o Cometa Halley, né? Passa a cada 76 anos. Então, a cada 76 anos, um time com 0,2% de chance de ser campeão vai ser campeão. Probabilisticamente, isso vai acontecer. Né? Mais uma vez em 1 milhão. Né? Se esse vai ser o ano, a gente vai viver para ver. Agora, a mais provável situação é que um desses 8 times seja o campeão brasileiro esse ano, em 2020, que só acaba em 2021. Tá certo, professor. Se pudesse, nós ficaríamos aqui conversando muito e muito sobre esses dados que ajudam bastante a gente a enxergar aí a trajetória das equipes, o funcionamento do jogo, alimentando ainda mais o nosso conhecimento, a nossa forma de perceber e entender o futebol. Bom, professor, eu queria agradecer imensamente a participação do senhor aqui no canal Opinião Play, trazendo mais conhecimento, debatendo, trocando ideias. Eu vou chamar o senhor muitas e muitas vezes aqui para participar conosco, para a gente bater um papo bem legal. Legal. Hoje eu estava num dia quente, trabalho, bastante agitado, bastante coisa. Aí eu pensei comigo, agora eu vou dar uma paradinha no trabalho para o lazer. Né? Falar de futebol é legal, é bacana, ainda mais com a ciência, né? E me coloco à disposição, tá? O meu site é www.carloseitorcampani.com. Eu ainda não abri lá a aba do futebol, mas eu vou abrir, né? O pessoal já está trabalhando para isso em 1 ou 2 semanas, e aí lá eu vou colocar muita informação, tá? Pelo momento, eu só estou colocando as probabilidades, mas tem outras coisas legais também que informam, que a gente vai poder falar aqui. Né? Por enquanto, eu estou divulgando no meu LinkedIn, no meu Instagram, @CarlosHeitorCampani, rodada a rodada, a tabela com todas as probabilidades para o título, o G4, o G6, né, que tem a pré-Libertadores, e o Z4 do rebaixamento. Vai ser sempre um prazer estar aqui com você e o seu público conversando sobre uma das grandes paixões do brasileiro. Tá certo. A gente vai colocar na descrição desse vídeo, você, amigo que está acompanhando a gente aqui na Opinião Play, vai colocar na descrição desse vídeo todas as informações do site do professor, do Instagram. Aqui, assim, é compartilhar conhecimento, é um grande caminho,
porque a Opinião Play, amigo, é esporte com personalidade. Se inscreva no canal, entre lá nas nossas redes sociais, o canal da Opinião Play no YouTube, está crescendo, graças a você, torcedor, que tem acompanhado, que sabe olhar um conteúdo de qualidade. Então, a gente faz esse esforço aqui, convida você, segue o canal Opinião Play lá no YouTube, que a gente ainda vai produzir muita coisa bacana. Professor, muito obrigado. Obrigado e parabéns, tá, pelo trabalho de vocês aí. Eu acompanho, é realmente uma empreitada fenomenal.